Olá, querido, seja bem-vindo. Esse é o Manual do Cristão. Meu nome é Eduardo. Se essa é a sua primeira vez aqui, já se inscreve nesse canal, já curte pela fé, para que você possa desfrutar de um plano perfeito que Deus tem para você, para sua casa, para sua família, para os seus negócios. Hoje nós estamos aqui e quero compartilhar uma palavra que está no livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo 12, ele diz assim, Portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a carne, para vivermos sujeito a ela. Pois, se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas, se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize, para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participamos da sua glória. O verso que me chama a atenção aqui, o verso 14, que diz, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são os filhos de Deus. Muitas pessoas já vivem isso, já desfrutam disso, já são guiadas pelo Espírito de Deus. Qual é o ponto que nós estamos? Nós estamos sendo guiados pelo Espírito de Deus ou nós temos sido guiados pela nossa intuição, pelos nossos sentimentos, pelas emoções, guiados pelas notícias? O que tem me impedido de ser direcionado pelo Espírito Santo? Você já pensou quantas vezes nós ignoramos a voz do Espírito Santo? Muitas vezes eu já tive que colher frutos amargos da desobediência, por ouvir o Espírito Santo, por discernir que era o Espírito Santo falando, mas por achar de repente que era coisa da minha cabeça, ou ir deixando de lado, acabo não colocando em prática, e aí vem a consequência, e depois da consequência vem aquela inspiração, dentro do coração, dizendo, olha, eu te orientei, eu te instruí, você é o meu filho, eu queria que você tivesse tomado essa decisão. E nós precisamos ser muito maduros para não querer culpar Deus por algumas circunstâncias que estamos vivendo. E o Senhor me levou para a palavra dele e me mostrou em Gênesis no capítulo 12, no verso 10, que quando Abraão chega na terra, que Deus prometeu para ele. Deus tinha falado com Abraão, Deus ouviu Abraão prontamente, saiu da sua terra, saiu do meio da sua parentela, com exceção de Ló, ele obedeceu tudo aquilo que o Senhor tinha falado para ele. Porém, quando ele chega, ele olha para as circunstâncias e ao invés de ele esperar aquela voz de novo, a voz do Espírito de Deus, a instrução que viria para ele, falar com ele novamente, Abraão, ele decidiu descer ao Egito, ele peregrinou ali, ele foi para o Egito. Olhando naturalmente, era mais fácil encontrar comida, onde havia o rio ali, o rio Nilo que banhava o Egito. Ele falou assim, eu vou para lá, porque lá vai ter comida. Abraão, primeiramente, ele recebe esse chamado de Deus para sair da sua terra. E ele vai mesmo sem saber para onde que era para ele ir, o que era para ele fazer. Mas quando ele chega e olha para as circunstâncias, ele coloca Deus de lado. Ele deixou Deus de lado e ele foi fazer as coisas com as suas próprias forças, na força do seu conhecimento, do seu braço. Quantas vezes nós fazemos a mesma coisa? Quantas vezes nós estamos agindo da mesma maneira? Nós estamos agindo na força das circunstâncias, na força do nosso braço, do nosso conhecimento. Nós podemos entender aqui que Abraão, ele ouviu Deus e ele obedeceu. Depois ele agiu sem a direção de Deus. Olha as consequências na vida de Abraão, o que aconteceu dele ter ouvido Deus, de ter obedecido e dele não ter dado ouvidos para Deus. Ele trouxe Agar, ele
perdeu quase a sua mulher, a Sara, né? Saraí, ela foi quase como que tomada de Abraão, mas Abraão ali, ele permanece em fé com Deus, Deus tem misericórdia dele, e mesmo ele trazendo Agar, tendo relação com ela, gerando um Ismael, Deus ainda cumpre a promessa e gera o Isaque através da vida de Sara. Deus, ele tem promessas para nós, mesmo quando nós erramos, mesmo quando nós ignoramos a voz do Espírito Santo, mesmo quando somos guiados por outras circunstâncias e não por Deus, Deus tem misericórdia das nossas vidas, e graças a Deus por isso, porque nós somos falhos e nós erramos e nós precisamos da misericórdia do Senhor. Sabe, querido, algo que o Senhor, ele vem e fala para nós na palavra dele no Novo Testamento. Agora Paulo, ele fala em Gálatas para nós vivermos pelo Espírito e de maneira nenhuma satisfazer os desejos da carne, que vem de acordo com esse texto que lemos. Portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a carne, para vivermos sujeito à lei. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Queridos, nós precisamos crucificar a carne, nós precisamos matar a carne para viver no Espírito, nós precisamos satisfazer o nosso Espírito, e nós vamos estar cada vez mais alinhados com o nosso Deus quando nós oramos, quando nós jejuamos, quando nós lemos a palavra, quando nós tiramos tempo a sós com Deus, quando nós escutamos o que Deus tem para nos dizer e nós paramos de dar ouvido para as vozes do mundo, para as coisas que não agradam a Deus. Sabe, querido, o que tem falado mais forte aí dentro de você? Qual é a voz que fala mais forte aí dentro de você? Nós precisamos olhar para isso. Quando a nossa maior preocupação é satisfazer os desejos da carne, nós não estamos vivendo uma vida com Deus. Quando a fome fala mais forte do que o jejum, quando a vontade de assistir uma série, ou ver algum vídeo, ou passar horas no celular, fala mais forte do que você passar horas com a palavra de Deus, lendo, estudando a palavra de Deus, orando, ouvindo Deus, nós estamos satisfazendo a nossa carne. Quando algo inesperado acontece, a quem nós recorremos? No momento de aflição, de perseguição, de tristeza, o que nós fazemos? Para onde nós vamos? Sabe, se nós vamos para os pés do Senhor, se nós nos prostramos e nós reconhecemos as promessas dele, a sua palavra está aqui dentro do nosso coração, nós temos vida com ele, nós temos intimidade com ele, e todas as coisas vão contribuindo para o bem daqueles que amam ao Senhor. Mas quando nós não temos esse relacionamento com Deus, aí vem o desespero, aí o que eu posso fazer? Eu preciso pegar um empréstimo, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso fazer um network, eu preciso de uma... Não, querido, nós só precisamos de Deus. Nós precisamos do nosso Pai. Sabe aquele filhinho que se perde no supermercado? Eu não sei se já aconteceu com você, eu já tive dos dois lados. Eu já fui o filhinho que me perdi da minha mãe, do meu pai no supermercado, e fiquei desesperado. Cadê meu pai? Cadê minha mãe? E saía correndo, procurando. Eu fui criado no sítio, então quando vinha para a cidade grande, passava ali, e se eu me perdia, eu ficava desesperado. E por outro lado, já aconteceu, né, de um dos nossos filhos estarem no supermercado e por um instante ali eles dão uma sumidinha e eles não nos veem, nós estamos vendo eles, nós sabemos onde que eles estão, mas de repente eles, né, já ficam pensando, e agora? O que nós vamos fazer? Nós precisamos entender que o Espírito Santo sempre está comigo, o Espírito Santo sempre está contigo em todos os momentos. Jesus Cristo, ele quer ser o nosso conselheiro, ele quer ser a primeira pessoa a quem nós recorremos no momento de angústia, de tristeza, no momento que nós estamos perdidos, no momento que nós achamos que estamos sozinhos. Nós podemos ouvir a voz de todas as pessoas, mas a voz que vai mudar, que vai transformar a minha e a sua vida é a voz do Espírito Santo. E é esse relacionamento íntimo, no tempo a sós, diariamente com Ele, que vai fazer a diferença.
Sabe, eu não sei se tem algo ocupando o seu lugar, se tem algo ocupando o lugar de Deus na sua vida, mas tudo o que nós colocamos no lugar de Deus, isso se chama idolatria. Pode ser coisas aceitáveis pela sociedade ou pode ser coisas desprezíveis. Pode ser um trabalho, pode ser um filho, pode ser um cônjuge, pode ser até um ministério na igreja que você está. Nada pode roubar o nosso tempo com Deus, nada pode tirar Deus do centro do nosso coração, nada pode fazer isso. Porque se algo tem tirado o meu tempo de oração com Deus, o meu tempo de comunhão com o Senhor, isso é idolatria. Se algo tem tirado o meu tempo de adoração ao Senhor, isso é idolatria. Nada pode roubar a palavra, o tempo de eu meditar na palavra do Senhor, o tempo de eu jejuar, de me consagrar ao Senhor. Nós precisamos estar diariamente com o nosso pensamento em Deus e na palavra dele. Diariamente nós precisamos meditar na palavra do Senhor, dia e noite. Nós precisamos ter esse relacionamento íntimo. Mateus 6:33 diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Eu não sei atrás do que você tem corrido, eu não sei o que tem faltado na sua vida, seja comida, seja finanças, seja roupa, seja um relacionamento, seja no seu casamento, seja com seus filhos. Eu não sei o que é, mas eu conheço aquele que pode mudar qualquer situação. Ele pode mudar qualquer cenário, ele pode mudar qualquer circunstância. Ele pode entrar com você nessa luta e te dar a vitória, porque em Jesus Cristo nós já somos mais do que vencedores. Querido, você já é mais do que vencedor. Tome posse dessa vitória, coloque em prática, já começa essa segunda-feira abençoada, declarando palavras de fé, declarando: eu sou mais do que vencedor, nada vai me impedir de tomar posse de todas as promessas de Deus. Os planos que o Senhor tem ao meu respeito são planos de bênção, de paz, de me fazer prosperar, de me fazer estar mais perto dele. Querido, não importa o que aconteceu, não importa o que está passando aí na sua vida, declare a palavra de Deus, e eu sei que ele é fiel e que ele zela pela sua palavra e que ele vai cumprir. Tome posse da sua vitória, tenha um dia abençoado em nome de Jesus. Escute o Espírito Santo e compartilhe essa mensagem com o máximo de pessoas que você puder ajudar e abençoar, para que o dia dela também seja abençoado em nome de Jesus. Tenha um dia abençoado. Deus abençoe você, sua casa e sua família, em nome de Jesus.